Solidão, tristeza, estagnação profissional. Muitos brasileiros que deixam o país para seguir o companheiro ou companheira podem desenvolver esses sentimentos. No programa de hoje você vai saber como a mudança de país afeta o relacionamento e a vida profissional desses imigrantes. Como tirar proveito de uma situação como essa? Veja agora no Brasileiros no Mundo. Mudar para o exterior, acompanhando o parceiro ou a parceira que foi estudar ou trabalhar fora do país. Para alguns imigrantes, a situação gera um dilema: largar a carreira, a vida construída no Brasil ou abandonar o casamento. Em 2002 e em 2005, Nilce Nas teve que decidir. Nas duas vezes, optou pelo casamento. Deixou o trabalho no Brasil para acompanhar o marido nos Estados Unidos e aproveitou para viver um sonho: cuidar da família. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu acho que quando você está casado, é porque você está casado, né? Alguém tem que abrir mão de alguma coisa para fazer alguma coisa junto, porque senão não tem casamento. A vida no exterior teve dificuldades. Ela chegou a pensar em voltar para o Brasil. Em vez disso, o casal conseguiu contornar os problemas e o relacionamento familiar ficou mais forte. A gente se uniu mais com os meninos, mas enquanto casal, eu acho que foi tudo muito tranquilo, porque a gente foi sabendo que queria ir, nós queríamos ir, né? Decisões como a de Nilce são mais frequentes na vida de Fernanda Burli. Casada há 6 anos com um diplomata, tem 2 filhos pequenos e já morou em 2 países além do Brasil. Para evitar a frustração de abandonar a carreira toda vez que precisa mudar de país, a advogada optou por fazer mestrado em Direito Internacional. Ela conta que assim tem mais chances de exercer a profissão no exterior. Naturalmente eu não teria feito na outra área, né? Direito empresarial, que era onde eu trabalhava. Então, desde o começo eu já fui tentando direcionar para poder compatibilizar. Mas é evidente que eu não tenho a evolução da carreira que eu teria normalmente, né? Houve momentos em que a angústia por ter interrompido a carreira profissional promissora que tinha no Brasil levou Fernanda a sentir-se só e triste. Hoje, considera que o principal é permanecer ativa e que as experiências devem ser avaliadas no contexto em que ocorrem. Eu acho que depende do momento de visão. Quando eu estava trabalhando no Chile, que eu via que a remuneração era bem abaixo e o próprio trabalho não era tão interessante quanto que eu tinha antes, eu ficava muito frustrada. E aí, hoje em dia, eu vejo como foi importante eu me manter no mercado de trabalho. Às vezes, uma experiência no exterior, ela não pode ser comparada diretamente com a experiência que você tinha no Brasil. Algumas vezes são os maridos que largam a vida profissional no Brasil para acompanhar suas esposas. Nos anos 90, a antropóloga Soraya Fleischer fez uma pesquisa em Boston, nos Estados Unidos, com mais de 40 brasileiras, buscando analisar o fenômeno da migração das mulheres para serviço de limpeza de casas, as chamadas house cleaners. Elas migravam antes dos parceiros e se tornavam donas do próprio negócio. Esse fato, muitas vezes, levava à dificuldade de adaptação dos companheiros quando iam se juntar a elas. Muitas vezes esses homens no Brasil tinham uma profissão, né? Eram bancários, ou eram professores de ensino fundamental, ou eram donos de um pequeno comércio. Eu achava que os homens tinham uma certa dificuldade de se reenquadrar no mercado de trabalho, assim, né? Tinha um preconceito de estar trabalhando com limpeza, que no Brasil é muito desvalorizado socialmente, né? E ainda ter que trabalhar sob a orientação da esposa. Segundo a antropóloga, alguns casais acabavam se desentendendo. E aí, o que acontece de mais dramático, eu acho, é quando o casal deixa de ser essa equipe. Eu conheci muitas mulheres que criavam seus filhos lá sozinhas. Por isso, a parceria entre o casal, quando um se preocupa com as necessidades do outro, é muito importante. O marido de Fernanda, por exemplo, busca postos somente em locais onde é permitido aos cônjuges de diplomatas trabalhar. Nesse sentido, o Brasil possui acordos com mais de 40 países. Os Estados Unidos, para onde ele e Fernanda estão se mudando, é um deles. O lado positivo é que ele assume isso como uma questão importante do casal. Então agora, por exemplo, ele já está me ajudando a procurar trabalho no próximo país. Ele sabe que, para mim, é uma questão até de autoestima e de manutenção da relação. Eu tenho a minha vida independente da dele. A pergunta que ronda a mente de muitos companheiros e companheiras de imigrantes no exterior é:
Até quando conseguem se adaptar ao que não planejaram para si mesmos em prol da relação? E será que vale a pena? Para a Nilce, valeu. Tente viver a sociedade que você tá naquele momento morando, né? Aquela sociedade que você está vivendo, né? Tente viver aquilo com o máximo aproveitando o máximo as oportunidades, porque elas são poucas e o que fica são fotos, lembranças, sabe? São amigos ficam muitos, do mundo inteiro. E hoje com a gente a psicóloga Gláucia Diniz, especialista em psicologia conjugal e familiar e professora da Universidade de Brasília. Gláucia, uma das principais decisões que uma pessoa que vai para o exterior acompanhar o seu cônjuge tem que tomar é de deixar ou interromper a carreira profissional. Que impactos essa escolha pode ter sobre essa pessoa e sobre o seu casamento? Se não for uma coisa muito dialogada entre o casal, e também que provoque uma reflexão sobre a importância da carreira de cada um, sobre o momento dessa carreira, sobre as necessidades de cada um, de aproveitar essa experiência no exterior, sobre a forma como eles pretendem juntos lidar com a família. Então, não pode ser uma coisa aonde o lado de um seja preponderante. O casal precisa ter a sabedoria de entender que é um momento da vida deles, né? Um momento que precisa ser aproveitado pelos dois. Professora, nesses casos, é mais fácil a adaptação do homem ou da mulher? É mais difícil para aquele parceiro ou para aquela parceira que não se sente ganhando alguma coisa com a experiência. Então, é nesse sentido que também eu falei anteriormente sobre a importância dessa reflexão para que haja ganhos, seja um ganho de aprendizado de língua, seja um ganho de aprendizado, como eu disse, de algum eixo da profissão da pessoa que não vai estar empregada, porque chegar num outro país é uma situação muito difícil, porque você não tem amigos, você não tem família, você não tem uma rede social. Gláucia, quais são os aspectos positivos da mudança de país para uma pessoa que está indo acompanhar o seu cônjuge e o que esse ou essa imigrante involuntário pode aproveitar dessa experiência? Eu queria corrigir o involuntário, porque se a pessoa está casada e assumiu a ida, eu acho que deixou de ser involuntário, né? É uma parceria. Os aspectos positivos, eu acho que são muitos. Você aprende a lidar numa outra cultura organizacional, por exemplo, não é? Como as coisas funcionam, você adquire um repertório que você pode trazer pensando no lado profissional e contribuir com com a sua organização de origem. Você vai fazer amizades novas, isso é um enriquecimento pessoal muito importante. Você vai conhecer uma outra cultura e eu acho que todas as vezes que a gente conhece outra cultura, a gente flexibiliza o nosso modo de olhar o mundo, a gente amplia horizontes, a gente enriquece como pessoa. E há como se precaver dos impactos negativos dessa mudança? Ou seja, antes de viajar, o que o imigrante que está indo como acompanhante deve considerar para poder tomar uma decisão mais consciente? Considerar, como eu disse, os prós, os contras, possíveis ganhos, possíveis perdas. Eu acho que o importante é uma pessoa não se sentir muito lesada em relação à outra. É preciso haver um equilíbrio entre concessões e ganhos, para que realmente a experiência seja positiva. Agora vamos para o intervalo. Voltamos em instantes com a participação dos imigrantes brasileiros.
Hoje, no Brasileiros no Mundo, Gláucia Diniz, especialista em psicologia conjugal e familiar e professora da Universidade de Brasília. E agora quem pergunta são os emigrantes brasileiros. Olá, meu nome é Cíntia Rodrigues, eu estou morando há 2 anos e meio aqui na Escócia, no Reino Unido, e o meu marido está fazendo doutorado, então vamos ficar um total 4 anos aqui. No começo para mim foi bastante difícil, porque depois de ter largado a minha profissão no Brasil, eu vim para cá sem muitos planos. Foi aí que eu optei por estudar, trabalhar e viajar bastante, porque eu queria aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. Então, estudei bastante inglês. Já estou trabalhando como professora de português e também como jornalista para uma empresa no Brasil e tenho viajado bastante. A minha dúvida é, essas angústias que a gente sente assim nos primeiros meses que está aqui caindo, depois de ter caído um pouco assim de paraquedas, e no momento que você se sente que está se sacrificando pelos planos e pelo desejo do seu parceiro, essas dúvidas elas devem ser compartilhadas na relação? É saudável? Eu acho muito importante que você compartilhe, porque senão vocês ficam vivendo aparentemente juntos, mas em mundos emocionais distintos. E é importante que ele tenha dimensão das dificuldades que você encontrou, e que também tenha dimensão daquilo que você tem percebido como positivo, como legal, como enriquecimento. Assim como ele também pode, ao você se abrir, criar espaço para que ele fale também das angústias com um doutorado. Eu fiz meu doutorado no exterior e a gente vive muitas angústias, muitos dilemas em relação a se isso está valendo a pena, o custo emocional e o aprendizado. Oi, meu nome é Marina Mota, eu sou jornalista e moro há 10 meses em Buenos Aires. Antes de vir para cá, eu era concursada em Belo Horizonte e eu deixei o trabalho para acompanhar meu marido, que foi transferido para Buenos Aires. Em relação ao relacionamento, às vezes essas escolhas pesam um pouco, porque a partir do momento que você abre mão de muita coisa em função do outro, o seu nível de cobrança em relação ao outro é muito maior. Em relação a isso, eu acho que a psicóloga que está aí no estúdio pode até dar algumas dicas. O que a gente pode fazer para não ficar louca e não deixá-los loucos? Marina, gostei do seu pedido, não ficar louca e não deixar o marido louco. Eu espero que em algum momento vocês possam sentar, pesar prós e contras e tentar reequilibrar essa equação. Você não pode ficar com um sentimento eterno de que a vantagem é só dele e que você perdeu muito ou está perdendo muito. Então, se você ainda tem um tempo grande na Argentina, eu acho que é importante sentar e procurar falar para o outro com calma, com tranquilidade, aquilo que você vê de positivo, aquilo que constitui um desafio e aquilo que você tem expectativa de ter mais apoio do outro. No caso da Marina, Gláucia, ela tem um filho de apenas 2 anos. É mais difícil viver essa experiência quando se tem filhos? Eu acho que é mais desafiador, sim. Eu acho que difícil sempre que a gente sai da nossa terra natal, é difícil. Entra a saudade, entra o sentimento de perda do que tinha antes. Então, a gente tem que ter um olhar muito positivo, muito prospectivo, no sentido de que tudo é um aprendizado que nos enriquece, nos ajuda a aprender coisas diferentes, que nos torna competentes em áreas que talvez nós não tivéssemos nem expectativa de sermos competentes, não é? Você aprende outra língua, conhece outras pessoas, forma vínculos, adquire outros olhares culturais. No caso da Marina, com uma criança de 2 anos, o que eu acho muito importante é, de novo, aquela história dos papéis de homens e mulheres, esses estereótipos de que o filho seja responsabilidade total da mãe. Eu acho que é importante que a Marina possa dialogar com o parceiro dela no sentido de ele também colaborar, dele também criar espaços onde ela possa sair de casa para ela fazer alguma coisa para si mesma
né? E no sentido de valorizar o que ela está fazendo, é muito importante. Olá, amigos da TV Brasil. Meu nome é Flávio Kisata e moro no Japão há 12 anos. No meu caso, conheci minha esposa aqui mesmo no Japão. Temos uma filha de 10 anos e vidas particulares até que parecidas. No entanto, no que diz respeito à complicação no casamento, devido ao fato de estarmos fora do nosso país, não temos muitas complicações, a não ser que julgo normais a todos os casais, né? Existe sim uma cobrança ao fator retorno, né? O retorno ao Brasil, né? Não, é uma questão que ainda não foi decidida devido ao trabalho. Flávio, eu quero te dar os parabéns. Eu acho que adaptar, eu não sei se você tem alguma descendência, alguma origem japonesa, ou se você é uma dessas pessoas. Eu já conheci algumas que têm curiosidade com outras culturas, que têm uma flexibilidade, que são capazes de se adaptar. Eu quero te dizer assim, é impressionante ouvir você dizer que não tem maiores dificuldades, né, de relacionamento, de contato. Isso mostra que você tem flexibilidade, que você aprendeu a valorizar aquilo que você está adquirindo nessa cultura tão diferente da nossa e que pode enriquecer você como pessoa. Eu imagino que uma possível vinda para o Brasil, ela vai precisar ser uma construção onde você traga a sua companheira, a sua esposa, para conhecer o Brasil várias vezes. Porque eu imagino que o contrário pode não ser verdade, pode não ser tão pacífico se ela não tiver a mesma flexibilidade que você teve para se adaptar à cultura japonesa. Quando é hora de voltar ou de desistir dessa relação? Você colocou um dilema, Elise, em extremos, não é? Eu imagino que quem vai, geralmente vai por um período determinado. Eu conheço casais que foram e que quiseram ficar mais tempo, solicitaram à empresa uma prorrogação da estadia, assim como tem casais que vão e têm dificuldade de se adaptar e voltam. Eu não sei se o extremo de terminar o relacionamento é a solução, quer dizer, de novo, eu acho que hoje em dia, com a flexibilização das tarifas, com a internet, o Skype, as pessoas têm uma condição, se há dificuldade, de encontrarem soluções intermediárias. A pessoa que tiver com mais dificuldade pode voltar mais vezes ao Brasil para matar saudades da família, pode encontrar, então, o casal pode encontrar um meio termo que funcione para ele, né? A separação não tem que necessariamente ser a única solução, principalmente se é um casal que se escolheu e que viu essa escolha daquela pessoa como positiva. Obrigada, Gláucia, pela sua participação hoje no Brasileiros no Mundo. E agora, a dica da semana. Deixar o Brasil para acompanhar a parceira ou parceiro no exterior pode ser difícil. Se você vai passar um período sem trabalhar, converse com seu companheiro ou companheira sobre isso. A nova condição econômica do casal exige organização. Aprenda um novo idioma. Faça atividades que melhorem seu currículo e facilitem a recolocação no mercado de trabalho ao retornar ao Brasil. E chegamos ao final de mais um Brasileiros no Mundo. Participe do programa, grave o seu vídeo ou escreva sua mensagem e envie pelo e-mail brasileiros@ebc.com.br. Acompanhe também a nossa programação pela internet. Acesse tvbrasil.ebc.com.br/internacional. Voltamos na próxima semana. Até lá!